Saudações a todos vocês, meus pensadores e minhas pensadoras. É um prazer estar aqui com vocês e tratar de temas muito importantes aí da nossa realidade aí, ética, né, política, mesmo no contexto medieval, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da ética de Santo Agostinho e um pouquinho da ética e política de São Tomás de Aquino, tá? Vamos separar os dois, porque os pontos são eles apontam para a mesma coisa, mas eles vêm de origens diferentes. Então é legal que você entenda essa relação aí, que é muito interessante, tá? Então, assim, a gente viu que o pensamento do Agostinho tem a base da doutrina, né? A doutrina cristã, ela é formada aí nesse pensamento. Então, como assim, professor? Doutrina é a questão dos dogmas, de relação, por exemplo, ao mal, ao livre-arbítrio, à vontade, que é mais? A iluminação divina. Então, esses conceitos eles são desenvolvidos por Agostinho. E o Agostinho também vai falar um pouco da ética. E nesse contexto aí ético, ele vai trazer uma noção um pouco diferente, porque ele vai romper um pouquinho com aquela ideia de objetivo, né? Então, assim, no pensamento greco-romano, você tem uma ética voltada para um objetivo, um telos, né? Uma finalidade, tá? Então a gente viu isso nas escolas helenistas, eles defendem um objetivo ético ali na busca por alguma coisa que vai trazer a ataraxia. A gente viu também o pensamento do Aristóteles, que defendia a felicidade e a daimonia como essa finalidade da ética. Então, um pouquinho do pensamento do Agostinho é romper com essa ideia de finalidade, de que não é a busca que vai tornar alguém virtuoso. Então, não são os virtuosos apenas que são capazes de tomar decisões éticas. E ele também rompe com aquela ideia de força, né? De alguém dirigir, ou você ser imposto a fazer alguma coisa devido a uma força maior. Então, por exemplo, devido à virtude, você vai agir de maneira boa, por exemplo. Então, ele tira um pouco essa ideia. Porque se você pensar no mal, você fazer o mal porque existe alguém te obrigando a fazer o mal, uma entidade, uma força, né? Um caráter mais mesmo de personificação, de figura, né? Então ele vai tirar essa ideia. Você também não faz o mal porque tem alguém te provocando a isso. Você faz as coisas, então ele traz essas novas concepções para a ética. A ideia de liberdade e de vontade. Então ele vai trazer a noção de livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é o comando, né, para essa ética racional que tem noção das coisas, que sabe quais são os caminhos a serem seguidos. Então, não seguir o caminho ou, literalmente, fazer o mal, pecar, é uma escolha do indivíduo. Não pode ser atribuído a alguém ou a uma entidade ou uma força, alguma coisa nessa natureza. Então, ele não entende dessa forma que existe alguém que manipula. Não, o homem ele é racional e a razão provém de Deus, então ele é livre para escolher o caminho que ele quer tomar. Então é muito interessante que você perceba essa diferença do pensamento. Tá? Então é um pensamento que busca em Deus a sua justificativa, o seu objetivo. Então a finalidade sai um pouco dessa ideia da ação virtuosa do indivíduo, então sai um pouco do indivíduo e vai recair sobre esse objetivo em alcançar uma visão divina, religiosa aí, né, em relação a Deus. Já do outro ponto da mesa, no lado de lá, você vai ter o Santo Tomás de Aquino, que ele é bem posterior e ele já também será influenciado por Agostinho. E ele já coloca uma moral pensada nessa relação de origem divina. Então, a moral ela é baseada na razão. E a razão, semeada por Deus, já tem alguma base, vamos dizer assim, de Deus. Então, seguir a razão seria seguir as vontades aí definidas ali por Deus. Então, é legal que você entenda que você consegue compreender
os valores morais, as ideias do cristianismo, porque dentro de você existem algumas coisas já ligadas ou próximas a isso. Então, a partir disso, a moral vai ser uma moral racional. E essa ética? A ética, então, vai ser derivada dessa moral racional. Então, a razão, ela prevalece no sentido da ética, aonde ele vai colocar que existem leis, né? Então, um grupo aproximadamente de leis eternas, né? Leis naturais e leis temporais. Então, as leis eternas seriam as criadas por Deus, que organiza todo o universo. E a gente já viu nas 5 vias lá da existência de Deus que ele mostra Deus como esse grande organizador, orquestrador, né, da natureza, de tudo. Então, o Deus organizador do universo, as leis naturais, enquanto leis que o homem precisa, né? Coisas que também são baseadas em Deus, mas que são, por exemplo, da sua necessidade de alimentação, das suas relações de reprodução. Então, seriam leis naturais. E na ideia também das leis temporárias, né? Que derivariam ali do contexto. Então, na concepção ética, a razão que provém de Deus vai ajudar a entender, a levar esse caminho, a agir de acordo com as leis eternas criadas por Deus para poder fazer com que o homem seja sempre melhor, que o homem sempre seja mais desenvolvido. Então, essa ideia também se aplica à política, aonde ele vai defender as 3 formações, né, da política, pensando inicialmente na família, depois pensando no Estado e depois no indivíduo. Então ele imagina que o primeiro grupo necessário para a vida é a família. Depois você vai ter essa formação desses agrupamentos que vão gerar o Estado. Mas o único que tem ligação direta mesmo com Deus vai ser o indivíduo. Então, através da racionalidade, é que ele vai conseguir aplicar ou reproduzir ou até mesmo alcançar ali os modelos da vontade divina. Beleza? Então, basicamente é isso. É um pensamento que tem, como eu falei para vocês, o mesmo fim, mas parte de origens diferentes. Ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Eu vou nessa e a gente se encontra. Até a próxima. Um abraço. Fui!